Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Felipe de Souza, criador do site psicologiamsn.com, e nesse vídeo eu vou procurar responder a pergunta do Lucas. Esses dias eu postei no Instagram para as pessoas responderem com sugestões de novos vídeos, e o Lucas sugeriu que eu escrevesse sobre a carreira da psicologia no século XXI. Eu fiquei pensando sobre como eu responderia essa pergunta e acho que a gente pode ampliar um pouco mais, pensando não só a carreira, como também o ensino e a pesquisa na psicologia, bem como depois vou falar também sobre a parte mais especificamente profissional, focando um pouco mais na psicologia clínica, que é a área que eu tenho mais familiaridade. Muito bem, eu comecei a estudar psicologia em 2002 e me formei em 2006. E nessa época a gente não tinha muitas das ferramentas de pesquisa, de estudo que nós temos hoje. O YouTube foi criado, se não me engano, em 2006, o iPhone é por aí também, de 2006. Toda a disponibilidade de acesso a conteúdo que nós temos não existia na quantidade que nós temos hoje. Então, a gente tinha que fazer pesquisas em bibliotecas, ou artigos científicos em revistas que estavam ali disponíveis na biblioteca também. Enquanto hoje é só a gente dar um Google, a gente acessa um vídeo, um artigo científico, de repente consegue baixar um livro ou então comprar esse livro, e tudo isso facilita muito, muito o ensino. Então, do ponto de vista de uma universidade, de uma faculdade de psicologia, o que a gente vê é a possibilidade de cada vez mais a gente ter conteúdos EAD. A gente não tem ainda a faculdade de psicologia EAD, porque a formação exige estágios, exige que a pessoa esteja ali presente para estudar. Então, talvez no curto prazo a gente não veja o ensino de psicologia ser ofertado na modalidade EAD. Não sei, pode ser que sim, e talvez em 10 anos ou 20 anos as coisas mudem a tal ponto que passe a ser oferecido online. Mas por enquanto, em 2020, a faculdade de psicologia não é oferecida ainda online. Mas, até onde eu sei, mais recentemente algumas faculdades têm oferecido alguns módulos, algumas disciplinas online também. O ponto aqui é que a gente vai ver, na minha opinião, cada vez menos diferença entre as faculdades. Então, se antigamente a gente tinha muita preocupação de escolher a melhor faculdade, hoje, com todo esse material disponibilizado pela internet, é claro que o que é demandado de uma faculdade vai ser diferente do que é demandado da outra, mesmo que o currículo seja basicamente o mesmo, A gente tem uma certa diretriz que vem do MEC, do Ministério da Educação, de que uma determinada graduação tenha certos conteúdos. O que acontece é que um aluno que seja realmente dedicado numa determinada universidade, ele pode ter acesso a conteúdos de muitos locais. Então a gente tem cursos, por exemplo, no edX ou no Coursera, que você pode assistir gratuitamente ou pagar um pequeno valor e ter acesso ao certificado. Se você quiser ter o certificado, você paga; se você não quiser, você não paga. A gente tem muito material disponível no YouTube, muitas aulas, e como eu falei, livros e artigos e textos que fazem com que seja muito mais fácil a gente ter um nível de educação alto, mesmo que a gente esteja inscrito numa faculdade que de repente não é tão renomada no mercado ou tão conhecida. Isso também eu imagino que aconteça no futuro. Algumas áreas, especialmente as áreas mais de tecnologia, já tem caído um pouco a ideia de ter um diploma. Se você consegue, por exemplo, fazer um programa numa determinada linguagem de computação, talvez você não precise ter a graduação para ser contratado numa empresa de tecnologia. Talvez isso possa fazer com que a psicologia seja modificada, o currículo. Ao invés de a gente ficar 4 ou 5 anos estudando psicologia, talvez a gente possa estudar só uma área da psicologia para atuar só numa área. Isso pode ser algo a ser pensado ou ser criado no futuro, quem sabe, Então, se eu quero trabalhar com psicologia hospitalar, eu faço uma formação que é específica nisso, ao invés de fazer toda uma grade. Pode ser uma alternativa para que a gente tenha uma qualificação mais rápida e consiga se inserir no mercado com mais prontidão. É uma ideia, não é ainda uma realidade, mas pode ser que isso aconteça. Então, pensando no ensino de maneira geral, na educação de psicologia, a gente tem uma oferta de conteúdos muito gigante
E tanto as faculdades têm que se adequar a essa oferta de tecnologia, né? Como também os alunos têm que também tentar se adaptar a esse momento. E uma recomendação que eu dou para quem está estudando psicologia ou quem está no começo da carreira e ainda não estudou inglês, eu recomendo. Eu acho que vale muito a pena investir na aprendizagem do inglês, especialmente para leitura. É claro que se você puder desenvolver as 4 habilidades de ler, escrever, ouvir e falar, é maravilhoso. Mas se você puder apenas focar no que a gente chama de inglês instrumental, que é aprender a ler, isso certamente vai te ajudar muito, porque os cursos que eu estava falando, por exemplo, do edX, do Coursera, nem todos eles têm legenda em inglês. O LinkedIn, que é uma plataforma que você pode pagar um valor por volta de $10 por mês para ter acesso a mais de 10 mil cursos, todos esses são praticamente em inglês. O volume de cursos em português vai ser muito menor. Portanto, se você quiser ampliar a sua capacidade de assimilar conteúdo, invista no inglês. Bem, é isso. Falando um pouco aqui sobre educação e ensino. Se a gente pensa na parte de pesquisa, então se você tem interesse em pesquisar, em ser um pesquisador dentro da psicologia, esse momento histórico que a gente está vivendo também com as tecnologias possibilita estudos com muito mais rapidez do que a gente tinha antigamente. Uma parte grande da pesquisa empírica em psicologia, com a coleta de dados, fazer questionário quantitativo, questionário qualitativo, era muito custoso e muito difícil. Então, muitas pesquisas ficavam com um número de participantes de 20, 30 pessoas, porque realmente era custoso colher esses dados. Hoje em dia, com o que a gente chama de Big Data, com o acesso dos aplicativos, dos sites, de dados nossos, com toda a questão da privacidade de lado aqui, a gente tem um volume de dados disponível. O Google mesmo tem uma parte que você pode pesquisar, bancos de dados grandes, e se você quiser você pode de repente ver e de fazer uma pesquisa com um banco de dados que já está disponível, e aí você simplesmente uma parte inicial da pesquisa, que seria colher os dados, você já tem disponível, você já tem aqueles dados, e aí você simplesmente precisa fazer a análise dos dados, a estatística, e depois, claro, discutir os resultados e tudo mais. Isso faz com que a gente possa fazer pesquisas com muito mais rapidez. Se você não encontra um banco de dados já pronto, você pode também colher os dados com muito mais facilidade do que alguns anos atrás. Então isso é fantástico também para a gente pode acelerar as pesquisas e ter mais, até o N muito maior, né? Ao invés de pesquisar 20 pessoas, a gente pode talvez fazer uma pesquisa com 200 pessoas, com 2.000 pessoas talvez. E aí nesse sentido, se você quer investir na sua formação, talvez seja interessante igualmente ter o inglês, mas também investir na parte de ferramentas de análise de dados, de grandes dados, como, por exemplo, a linguagem de programação R, que é um R, ou Python, por exemplo, são 2 linguagens de programação que a gente pode utilizar para análise de dados. E são super interessantes, a gente consegue fazer essa análise para depois passar para a discussão dos dados com muita facilidade também, se a gente tem algum domínio. Isso também é um diferencial competitivo para quem quer seguir na carreira de pesquisa, não é? E claro, se você também tiver interesse nessa área, é super interessante você ter conhecimento de estatística, né? O Big Data, entender sobre isso, sobre Data Science, envolve aprender uma linguagem de programação, pelo menos, aprender sobre matemática, álgebra linear, algumas coisas nesse sentido, e também estatística, claro. E aí, se você tem esse domínio, você consegue fazer uma pesquisa, e é fantástico, de novo, pensar como a gente tem acesso a bancos de dados ou consegue colher dados com muito mais rapidez do que a gente fazia antigamente. Essa parte de pesquisa, então isso é bem interessante também, da gente pensar no futuro da psicologia, no futuro das pesquisas que podem ser feitas. Isso do ponto de vista da conexão com a internet, com aplicativos e com sites, enfim. Mas a gente também pode pensar no avanço que existe, que tem existido nas últimas décadas com relação a toda a parte do escaneamento do cérebro, a neuroimagem, né? Todo o desenvolvimento da neurociência também é super interessante. Só muito recentemente agora a gente pôde entender o funcionamento do cérebro ao vivo, funcionando aqui agora. Então isso também é muito rico, se a gente aprender a parte
de neurofisiologia do cérebro, neuroanatomia, tudo isso também pode ser rico se você quer ser um pesquisador dentro da psicologia. E outra coisa também muito interessante, e volta nessa relação anterior que eu estava falando sobre ensino e educação, a gente também tem acesso a pesquisas publicadas com muito mais rapidez. A gente tem então um pesquisador que acabou de escrever um artigo científico, ele pode lançar um curso, por exemplo, online, ou gravar um vídeo no YouTube, então você começa a ter acesso a pesquisas e a dados com muito mais facilidade do que era até então, onde ficava basicamente fechado numa revista que você tinha que pagar pelo acesso ao artigo, e hoje nem sempre isso acontece. Às vezes isso é disponibilizado gratuitamente, ou então o próprio pesquisador lança algum material nas redes sociais, falando sobre a pesquisa que ele fez também. Muito bem. Um terceiro aspecto, eu acho que aí é a questão que foi feita e também que acho que muita gente tem interesse, é sobre o que pode vir a mudar na atuação profissional do psicólogo daqui para frente. E a gente sabe que uma ferramenta fantástica que a gente tem para a psicologia clínica é a possibilidade de fazer atendimentos online. Então, a psicologia aqui no Brasil começou liberando para os profissionais de psicologia a orientação psicológica online, tinha um limite de sessões. A questão da psicoterapia online ainda é um pouco controversa, alguns países liberam, outros não, e também isso depende de uma série de fatores, não é? E também da abordagem do profissional. A psicanálise, por exemplo, parece ser um pouco mais reticente de atender online, mas eu vi alguns profissionais agora nessa crise que a gente está tendo do coronavírus falando sobre a possibilidade então de liberar para os psicanalistas também atenderem online. Mas outras linhas, como por exemplo a psicologia cognitiva, já tem iniciativas super interessantes de trabalhos com aplicativos, com essa forma da telepsicologia, como algumas outras pessoas falam, que, por exemplo, uma pessoa que vai receber atendimento, melhor dizendo, sobre uma fobia ou sobre um transtorno de ansiedade. Uma parte da psicologia cognitiva consiste no que a gente chama de psicoeducação, que é a pessoa entender o transtorno que ela tem. Então a pessoa começa ou tem uma parte ali no momento inicial do tratamento em que ela é informada sobre o transtorno. Por exemplo, o transtorno de ansiedade é um transtorno que atinge cerca de 20% da população em São Paulo em 2010, por exemplo, é um dado que a gente tem. Então essa informação pode ser útil porque a pessoa começa a ter o reconhecimento de que outras pessoas também passam por essa situação. Isso é o que a gente chama de psicoeducação, tem uma lógica dentro da psicologia cognitiva. E essa psicoeducação ela pode ser feita com um vídeo, por exemplo, né? A gente não precisa necessariamente ser o profissional que vai estar fazendo essa psicoeducação, mas se o profissional quiser, ele pode gravar um vídeo informando sobre o que é o transtorno de ansiedade, se trabalha com ansiedade. Uma parte de uma sessão inteira talvez possa ser essa psicoeducação online, sem ser síncrona, né? sem ser ao mesmo tempo. Então, a pessoa pode acessar em outro momento, não precisa ser necessariamente ao vivo essa psicoeducação. Isso é super interessante. Existem certos transtornos que alguns artigos indicam que pode ser mais interessante para a pessoa fazer o atendimento online do que o atendimento presencial. Por exemplo, a fobia social, né? Como a pessoa tem uma fobia no contato interpessoal, fazer online pode dar um nível de segurança para ela, e isso pode ser melhor para o tratamento do que ter ali a face presencial, né? Ter o contato presencial. Então isso abre uma possibilidade super interessante para o atendimento online também. Claro, cada conselho de cada país vai definir as regras que permitem, né? Vai dar uma certa regulamentação sobre isso. A gente precisa estar sempre atento ao Conselho Federal de Psicologia para entender estes desdobramentos e o que a gente precisa fazer para atender online. Mas isso certamente vai avançar, vai ser desenvolvido cada vez mais, né? E também eu imagino que uma parte de certos atendimentos ou certas necessidades dos clientes possa ser feita através de inteligência artificial, né? Algumas coisas podem ajudar ali, que não necessariamente precisa ter a presença de um profissional. Isso também tem sido criado, tem sido desenvolvido. Existem alguns aplicativos que já estão disponíveis, que você pode baixar, então você fala com um robô, basicamente, né, com o aplicativo ali, e a inteligência artificial do aplicativo te dá algumas respostas,
ou algumas dicas. Claro que também deixa claro que se você precisar de mais para você buscar os atendimentos, né, com os profissionais. Então isso também é algo que acho que deve acontecer. A gente também vê que o mercado dentro dos recursos humanos, por exemplo, para a psicologia tem mudado bastante ao longo desses anos. Toda a parte de assessments, testes psicológicos ou testes psicométricos ou algo nesse sentido, né, que trabalha também com coaching ou com avaliação de perfil, tudo isso tem sido feito já há alguns anos, não só por psicólogos, né, existe toda essa questão que também outros profissionais podem trabalhar no RH, não é limitado aos profissionais da psicologia. Então essa parte também tem sido flexibilizada pelas empresas e muito desse trabalho tem sido feito online. Por exemplo, avaliação de desempenho, avaliação 360, tudo isso tem sido feito já online através de aplicativos ou sites. Então uma parte de avaliação do funcionário, uma parte também de recrutamento, né, com ferramentas como o próprio LinkedIn e outras, a gente consegue fazer o recrutamento com muito mais rapidez do que ter os currículos em papel, né, como eu cheguei a fazer também lá atrás. Então essa facilidade de usar a inteligência também de computação para encontrar um perfil específico e já fazer uma triagem, né, dos candidatos que se ofereceram para uma vaga, isso também facilita muito o trabalho e torna realmente muito mais fácil o recrutamento e a seleção posteriormente, né? Também a seleção, o processo de fazer perguntas, testes, tudo isso também pode ser feito online, sem a presença de um profissional, e isso já também faz ali uma filtragem das pessoas que são mais adequadas para uma determinada vaga, e depois a entrevista fica muito mais fácil e muito mais rápida, porque você chega a ter pessoas já com mais ou menos o perfil que você espera para aquela vaga. Isso também a tecnologia tem ajudado bastante. Nas outras áreas eu não tenho tanto conhecimento, talvez a gente possa pensar juntos aqui nos comentários das outras áreas da psicologia. Eu tenho uma formação mais ligada à psicologia clínica, à psicologia ligada a pesquisas acadêmicas e também a parte do RH. Estou trabalhando atualmente com treinamentos em empresas, então isso faz com que eu tenha mais contato com essas áreas, possa falar mais sobre o que eu tenho visto, sobre o futuro da carreira nessas 3 áreas. Então se você tem conhecimento de outras áreas e sabe de modificações que estão acontecendo em virtude de todo esse cenário que a gente está tendo hoje, das tecnologias, as mudanças nos trabalhos, você pode comentar aí embaixo, pode ser que eu grave um outro vídeo falando sobre outra área, ou então a gente vai conversando lá mesmo pelos comentários. Um grande abraço, pessoal, até o próximo vídeo. Se você quiser, você pode deixar sugestões também para novos vídeos nos comentários. Se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva. Se você achar os nossos vídeos aqui no canal interessantes, lembrando que a gente tem mais de 100 vídeos aqui já, e se você puder compartilhar com seus amigos, isso nos ajuda e eu agradeço. Um abraço, até logo mais!